Travessuras da Menina Má, de Mário Vargas Llosa, Parte 2, O Guerrilheiro, continuação. Quando cheguei a Lima, em março de 1965, pouco antes de completar 30 anos, as fotos de Luiz de la Puente, Guillermo Lobaton, o Gordo Paul e outros dirigentes do MIR estavam em todos os jornais e na televisão. Agora já havia televisão no Peru, e todo mundo falava deles. A revolta do MIR tinha um perfil um bocado romântico. As fotos tinham sido enviadas aos meios de comunicação pelos próprios miristas, anunciando que o movimento da esquerda revolucionária, tendo em vista as condições iníquas de exploração de que os camponeses e operários eram vítimas e a submissão do governo de Belão de Terre ao imperialismo, decidira passar à ação. Os dirigentes do MIR mostravam suas caras e apareciam de cabelo comprido e barba crescida, fuzis nas mãos e uniformes de campanha com agasalhos pretos de gola roulé, calças caque e botas. Achei Paul tão gordo como sempre. Na foto que o Correio publicou na primeira página, ele, cercado por outros 4, era o único que sorria. Esses malucos não vão durar um mês, vaticinou o Dr. Ataúfo Lamiel na manhã em que fui vê-lo, no seu escritório no centro de Lima, na Rua Boza. Transformar o Peru numa segunda Cuba. A sua pobre tia Alberta teria um faniquito se visse as caras de foragidos desses nossos brilhantes guerrilheiros. Meu tio não levava muito a sério o anúncio das ações armadas, e esse sentimento parecia bastante generalizado. As pessoas pensavam que aquilo era uma iniciativa estapafúrdia, que terminaria de uma hora para outra. Durante as semanas que permaneci no Peru, fui abatido por uma sensação opressiva e me senti órfão no meu próprio país. Fiquei no apartamento de tia Alberta, na Rua Colón, de Miraflores, ainda impregnado dela, onde tudo me lembrava dela, tanto quanto dos meus anos de estudante universitário e da minha adolescência sem pais. Fiquei emocionada ao encontrar na sua mesinha de cabeceira, arrumadas em ordem cronológica, todas as cartas que lhe escrevi de Paris. Estive com alguns dos meus velhos amigos miraflorenses do bairro Alegre e um sábado fui jantar com meia dúzia deles no restaurante chinês Coua, ao lado da Via Expressa, para lembrar os velhos tempos. Tirando as lembranças, não tínhamos mais muito em comum, pois suas vidas de jovens profissionais liberais e homens de negócios, 2 deles trabalhavam nas empresas dos pais, não tinham nada a ver com o que eu fazia lá na França. 3 estavam casados, um deles já começara a procriar, e os outros 3 tinham namoradas que logo se tornariam suas noivas. Nas brincadeiras que fazíamos, uma forma de preencher os vazios na conversa, todos fingiam me invejar, porque eu morava na cidade dos prazeres, transando com aquelas francesas que tinham fama de ser umas feras na cama. Eu pensava na surpresa que teriam se eu lhes confessasse que, nos anos que passei em Paris, a única garota com quem tinha transado era uma peruana, e ninguém menos que Lili, a falsa chilenita da nossa infância. O que eles achavam da guerrilheira que aparecia nos jornais? Tal como o tio Ataúfo, não davam muita importância. Aqueles catristas enviados por Cuba não iam durar muito. Quem podia acreditar que uma revolução comunista venceria no Peru? Se o governo de Belaúnde não era capaz de dominá-los, os militares viriam impor a ordem outra vez, o que tampouco lhes parecia muito engraçado. Era também o que temia Dr. Ataúfo Lamiel. Brincando de guerrilheiros, esses idiotas só vão conseguir entregar de bandeja aos militares o pretexto para um golpe de Estado e nos impingir mais 8 ou 10 anos de ditadura militar. Quem vai pensar numa revolução contra um governo civil e democrático que, aliás,
Toda a oligarquia peruana, a começar por La Prensa e El Comercio, acusa de comunista por querer fazer a reforma agrária? O Peru é uma confusão, sobrinho. Você fez bem em ir morar no país da clareza cartesiana. Tio Ataúfo era um quarentão alto e bigodudo, que sempre usava colete e gravatinha borboleta, casado com a tia Dolores, uma senhora bondosa e pálida, que estava inválida havia quase 10 anos e que ele cuidava com devoção. Moravam numa casinha simpática, com livros e discos, no Olivar de San Isidro, onde me convidaram para almoçar e para jantar. Tia Dolores suportava sua doença sem amargura e se distraía tocando piano e vendo novelas. Quando nos lembramos da tia Alberta, desatou a chorar. Não tinham filhos e ele, além do seu escritório de advocacia, dava aulas de direito comercial na Universidade Católica. Tinha uma boa biblioteca e se interessava muito pela política local. Sem ocultar suas simpatias pelo reformismo democrático, que, a seu ver, era encarnado por Belaún de Terre. Foi muito prestativo comigo, acelerando no que pôde os trâmites da sucessão e negando-se a receber 1 centavo pelos seus serviços. Era só o que faltava. Eu gostava muito da Alberta e dos seus pais, sobrinho. Foram dias pesados, com sórdidos comparecimentos a cartórios e audiências judiciais, levando e trazendo documentos ao labiríntico Palácio da Justiça. E à noite eu ficava insone e cada vez mais impaciente para retornar a Paris. Nos tempos livres, relia A Educação Sentimental, de Flaubert, porque agora a Madame Arnauld, do romance, tinha para mim não só o nome, mas também a cara da menina má. Uma vez deduzidos os impostos de transmissão e quitados os pagamentos que tia Alberta deixara em aberto, tio Ataúfo me informou que, vendendo o apartamento e os móveis, eu poderia dispor de uns $60.000, talvez um pouco mais. Uma bela soma que nunca imaginei possuir. Graças a tia Alberta, poderia comprar um apartamentinho em Paris. Ao voltar à França, quando cheguei ao meu sótão do Hotel du Sénat, e antes mesmo de abrir as malas, a primeira coisa que fiz foi telefonar para a Madame Robert Arnauld. Ela marcou o encontro para o dia seguinte e disse que, se eu quisesse, podíamos almoçar juntos. Esperei-a na saída da Alliance Française, no Boulevard Raspail, onde estava fazendo um curso intensivo de francês, e fomos almoçar um curry agneau no La Coupole, no Boulevard Montparnasse. Estava vestida com simplicidade, de calça, sandálias e um casaco leve. Usava uns brincos coloridos que combinavam com o colar e a pulseira. Tinha uma bolsa pendurada no ombro e, a cada vez que mexia a cabeça, seus cabelos ondulavam com alegria. Beijei-a no rosto e nas mãos, e ela me recebeu com um "Pensei que você viria mais queimadinho do verão limenho, Ricardito." Havia se tornado uma mulherzinha elegante, sem dúvida. Combinava as cores com bom gosto e se maquiava com muita graça. Eu a observava, ainda atônito com a mudança. "Não quero que me conte nada do Peru", avisou logo, de modo tão categórico que não lhe perguntei por quê. Em vez disso, contei da minha herança. Será que ela me ajudaria a procurar um apartamento para morar? Aplaudiu, entusiasmada. Adorei a ideia, bom menino. E também eu vou ajudar a mobiliar e a decorar. Já tenho prática com o meu. Está ficando lindo, você vai ver. Depois de uma semana de atividade, percorrendo imobiliárias e apartamentos no Quartier Latin, no Montparnasse, todas as tardes, depois de umas aulas de francês, encontrei um de 2 quartos, banheiro e cozinha na rua Joseph Carnier, um edifício art déco dos anos 30, com desenhos geométricos na fachada, losangos, triângulos e círculos.
nas vizinhanças da École Militaire, no Willem, bem perto da Unesco. Estava em bom estado e, se bem que dava para um pátio interno e era preciso subir a pé os 4 andares do edifício, o elevador ainda estava em construção. Era muito luminoso porque, além de 2 janelas, tinha uma grande clarabóia côncava que mostrava o céu de Paris. Custava perto de $70.000, mas não houve dificuldade para conseguir na Société Générale, o banco onde eu tinha conta, um empréstimo da quantia que me faltava. Naquelas semanas, procurando o apartamento e, depois, enquanto o deixava habitável, limpando, pintando e mobiliando-o com 3 ou 4 cacarecos comprados na La Samaritaine e no Marché aux Puces. Eu via a Madame Robert Arnault todos os dias, de segunda a sexta-feira. Ela passava os sábados e domingos com o marido, no campo, da saída das suas aulas até às 4 ou 5 da tarde. Ela se divertia, ajudando-me nos meus afazeres, treinando seu francês com corretores imobiliários e porteiras, e demonstrava tão bom humor que, eu já lhe disse isso, até parecia que aquele apartamentinho a que estava dando vida era para nós 2 compartilharmos. É o que você queria, bom menino, certo? Estávamos num bistrô na Avenue du Tourvel, perto de Les Invalides, e eu beijava suas mãos e procurava sua boca, louco de amor e de desejo. Fiz que sim, várias vezes. No dia que você se mudar, vamos estreá-lo, prometeu. E cumpriu a promessa. Foi a segunda vez que fizemos amor. Agora, à plena luz de um dia que entrava em cascata pela ampla clarabóia de onde uns pombos curiosos nos observavam nus e abraçados no colchão sem lençóis, recém-tirado do plástico em que o caminhão de La Samaritaine o trouxera. As paredes cheiravam a tinta fresca. Seu corpo continuava tão magrinho e bem feito como era na minha memória, com uma cintura estreita que parecia caber nas minhas mãos, e seu pubis, de pelos ralos, mais claro que a barriguinha lisa ou as coxas, em que a pele se escurecia e matizava num tom esverdeado pálido. Toda ela exalava uma fragrância delicada, que se acentuava no ninho morno de suas axilas depiladas, atrás de suas orelhas e em seu sexo pequeno e úmido. No arco dos seus pés, a pele transluzia umas veias azuis e eu me enternecia, imaginando o sangue fluindo devagarzinho por elas. Como na vez anterior, deixou-se acariciar com total passividade e escuta calada, fingindo uma atenção exagerada, ou então fazendo como se não me estivesse ouvindo e sim pensando em outra coisa, as palavras intensas, atropeladas, que eu lhe dizia no ouvido ou na boca, enquanto lutava para abrir seus lábios. Faça-me gozar primeiro, sussurrou, num tom que escondia uma ordem. Com a boca. Depois vai ser mais fácil entrar. Nem pense em gozar ainda. Gosto de me sentir irrigada. Falava com tanta frieza que não parecia uma garota fazendo amor, e sim um médico dando uma descrição técnica e alheia ao prazer. Não me importava. Eu estava totalmente feliz, como não me sentia há muito tempo. Talvez nunca antes. Jamais vou poder retribuir tanta felicidade, menina má. Fiquei um bom tempo com os lábios esmagados contra seu sexo franzido, sentindo os pelos pubianos me fazendo cócegas no nariz, lambendo com avidez, com ternura, seu clítoris pequenino, até que a sentir movimentar-se, excitada, e explodir com um tremor no baixo ventre e nas pernas. Mete, agora, sussurrou com a mesma vozinha mandona. Dessa vez também não foi fácil.
ela era estreita, se encolhia, resistia, reclamava, até que finalmente consegui. Senti meu sexo fraturado por aquela víscera palpitante que o estrangulava. Mas era uma dor maravilhosa, uma vertigem em que me submergia, trêmulo. Ejaculei quase imediatamente. Você goza muito rápido, reclamou a senhora Arnaud, puxando meus cabelos. Precisa aprender a demorar mais, se quiser me fazer gozar. Aprendo tudo o que você quiser, guerrilheira, mas agora cale-se e me beije. Naquele mesmo dia, quando nos despedimos, ela me convidou para jantar. Queria me apresentar ao marido. Tomamos um aperitivo em seu belo apartamento de Passy, decorado da maneira mais burguesa que se possa imaginar, com cortinas de veludo, tapetes macios, móveis de época, mesinhas com bibelôs de porcelana e, nas paredes, gravuras de Gavarni e de Daumier, com cenas picantes. Fomos jantar num bistrô nos arredores, cuja especialidade, segundo o diplomata, era o coq au vin. E, de sobremesa, ele sugeria a tarte tatin. Monsieur Robert Arnaud era baixinho, calvo, com um bigodinho que balançava quando ele falava, óculos de lentes grossas e devia ter o dobro da idade de sua mulher. Tratava-a com grande consideração, empurrando ou afastando sua cadeira e ajudando-a a vestir a capa. Ficou alerta a noite toda, servindo vinho quando ela esvaziava a taça e oferecendo o cesto se precisasse de pão. Não era muito simpático, até mesmo um pouco convencido e cortante, mas de fato parecia muito culto e falava de Cuba e da América Latina com grande segurança. Seu espanhol era perfeito, com um ligeiro sotaque em que se percebiam os anos que tinha servido no Caribe. Na verdade, não estava na representação francesa da Unesco. Fora cedido pelo Croix d'Orsay para ser assessor e chefe de gabinete do diretor-geral, René Moreau, um colega de Jean-Paul Sartre e de Raymond Aron, na École Normale, de quem diziam que era um gênio discreto. Eu já o tinha visto algumas vezes, sempre escoltado por aquele careca vesgo que, afinal, fui saber que era o marido da Madame Arnaud. Quando contei a ele que trabalhava como tradutor temporário no departamento de espanhol, ofereceu uma recomendação ao Charnez, uma excelente pessoa. Perguntou o que eu achava do que estava acontecendo no Peru e respondi que não recebia notícias de Lima havia um bom tempo. Bom, essa guerrilha na montanha, disse, encolhendo os ombros como se não desse muita importância ao fato, esses ataques a fazendas e assaltos à polícia, que absurdo! Justamente no Peru, um dos poucos países latino-americanos que estão tentando construir uma democracia. Então, já haviam ocorrido as primeiras ações da guerrilha mirista. Você tem de largar esse homem o quanto antes e se casar comigo, disse a chilenita no nosso encontro seguinte. Não vai me dizer que está apaixonada por esse Matusalém que, além de parecer seu avô, é horroroso? Outra calúnia contra meu marido, e você não me vê nunca mais, ameaçou, numa daquelas fulminantes mudanças que eram sua especialidade. Riu. Ele parece mesmo muito velho ao meu lado? Essa minha segunda lua de mel com Madame Arnaud terminou logo depois desse jantar porque, assim que mudei para o bairro da École Militaire, o Sr. Charnez renovou meu contrato. Então, devido aos meus horários, só podia vê-la às pressas. A algum meio-dia, na 1h30 de intervalo entre 1 e 2h30, quando, em vez de subir para o restaurante da Unesco, ia com ela comer um sanduíche em algum bistrô, ou certas tardes em que, não sei com que pretexto, ela se livrava do Sr. Arnaud para ir ao cinema comigo. Víamos o filme de mãos dadas,
e eu a beijava na escuridão. Tu m'embêtes? Praticava ela o seu francês. Je vais voir le film, grosse bête? Tinha feito rápidos progressos na língua de Montet. Ainda se arriscava a falar sem o menor pudor, e seus erros de sintaxe ou de fonética resultavam divertidos, uma graça a mais na sua personalidade. Só voltamos a fazer amor muitas semanas depois, quando viajou à Suíça, sozinha, e voltou a Paris várias horas antes do previsto para ficar comigo no meu apartamento na rue Joseph Granier. Tudo na vida da senhora Arnaud continuava sendo bastante misterioso, assim como era com Lily, a chilenita, e com a guerrilheira Arlette. Se era verdade o que me contava, tinha agora uma intensa vida social, cheia de recepções, jantares e coquetéis, onde esbarrava com tout Paris. E ontem, por exemplo, tinha conhecido Maurice Couve de Morville, ministro das Relações Exteriores do general de Gaulle. E na semana anterior, vira Jean Cocteau, numa projeção particular no Moher, em Madrid, um documentário de Frédéric Roussif, de braço dado com o seu amante, o ator Jean Marais, que, diga-se de passagem, era bem bonitão, e amanhã iria a um chá que as amigas iam oferecer a Farah Diba, a esposa do Shah da Pérsia, em visita particular a Paris. Seriam meros delírios de grandeza e esnobismo ou, de fato, seu marido a introduzira nesse mundinho de luzes e frivolidades que a deslumbrava? Por outro lado, viajava constantemente, ou me dizia que viajava, para a Suíça, Alemanha ou Bélgica, em incursões de 2 ou 3 dias com finalidades pouco claras, exposições, eventos de gala, festas, concertos. Como suas explicações me pareciam tão claramente fantasiosas, decidi não fazer mais perguntas sobre essas viagens, fingindo levar ao pé da letra as explicações que ela, às vezes, se dignava a dar sobre os motivos desses cintilantes deslocamentos. Em meados de 1965, na Unesco, um colega de escritório, velho republicano espanhol, que há anos escrevia um romance definitivo sobre a guerra civil que corrigiria os erros de Hemingway, intitulado Por Quem os Sinos Não Dobram. Certa noite me passou o exemplar do Le Monde, que estava folheando. Os guerrilheiros da coluna Tupac Amaru do Mir, comandada por Lobaton, e que atuava nas províncias de La Concepción e Satipo, no departamento de Junín, haviam saqueado o paiol de uma mina, destruído uma ponte sobre o rio Maranhão, ocupado a fazenda Runatulho e distribuído mantimentos entre os camponeses. E, algumas semanas depois, emboscaram um destacamento da Guarda Civil no desfiladeiro de Iarruarina. 9 guardas civis, entre eles o major que comandava a patrulha, morreram no combate. Em Lima, houve atentados à bomba no Hotel Crillon e no Clube Nacional. O governo de Belaúnde decretou estado de sítio em toda a Serra Central. Senti que meu coração apertava no peito. Nesse dia e nos seguintes, fiquei inquieto, com o rosto do gordo Paul estampado na mente. Tio Ataúfo de vez em quando me mandava, substituindo tia Alberta como meu único correspondente no Peru, umas cartas cheias de comentários sobre a atualidade política. Soube, por seu intermédio, que, embora a guerrilha atuasse de maneira muito esporádica em Lima, as operações militares no centro e no sul dos Andes tinham convulsionado o país. El Comercio e La Prensa, e apristas e odriistas, agora aliados contra o governo, acusavam Belaúnde Terre de fraqueza diante dos rebeldes catristas, e até mesmo de cumplicidade secreta com a insurreição. O governo encarregara o exército da repressão aos revoltosos. A coisa aqui está ficando feia, sobrinho, e receio que a qualquer momento haja um golpe. Há ruído de sabres no ambiente.
Quando é que vai ser diferente aqui no nosso Peru? Em suas cartas, a tia Dolores sempre mandava lembranças carinhosas, escritas de próprio punho. De maneira totalmente inesperada, acabei tendo um bom relacionamento com Monsieur Robert Arnault. Ele apareceu um dia no departamento de espanhol da Unesco e me propôs, na hora de almoço, que fôssemos fazer um lanche no restaurante. Por nenhuma razão em especial, só para conversar um pouco. O tempo de fumar um gitanes com filtro, a marca que nós dois preferíamos. Depois disso, aparecia às vezes, quando seus compromissos permitiam, e íamos tomar um café e comer um sanduíche enquanto comentávamos a atualidade política da França e da América Latina, e a vida cultural parisiense, sobre a qual também estava sempre atualizado. Era um homem com leituras e ideias e se queixava de que, embora fosse interessante trabalhar com René Marot, não tinha mais tempo para ler nos fins de semana e raramente ia ao teatro ou a concertos. Graças a ele, tive que alugar um smoking e me vestir a rigor, pela primeira e, sem dúvida, última vez na vida, para ir a um balé seguido de jantar e baile em benefício da Unesco, no Ópera de Paris. Eu nunca havia entrado naquele lugar imponente, engalanado com os afrescos da cúpula pintados por Chagall. Tudo me pareceu belo e elegante, principalmente a ex-chilenita e ex-guerrilheira que, com um vestido vaporoso de gaze branca com flores estampadas, seus ombros descobertos e um penteado alto, cheia de joias no pescoço, orelhas e mãos, deixou-me boquiaberto de admiração. Durante toda a noite, os velhotes conhecidos de Monsieur Arnault se aproximavam dela, beijavam sua mão e a fitavam com um brilho cobiçoso nos olhos. «Quelle beauté exotique», ouvi um daqueles gaviões excitados dizer. Afinal, pude tirá-la para dançar. Apertando-a contra mim, disse em seu ouvido que nunca me havia passado pela cabeça que alguma vez ela pudesse estar tão bonita como naquele momento. E que me dilacerava por dentro só de pensar que, depois do baile, seria seu marido e não eu quem iria despi-la e amá-la em sua casa de passe. A beauté exotique se deixava adorar com um sorrisinho condescendente, que arrematou com um comentário cruel. Que breguices você diz, Ricardito. Eu aspirava o aroma que ela exalava e sentia tanto desejo de possuí-la que mal podia respirar. De onde tirava dinheiro para aqueles vestidos e joias? Eu não era perito em luxos, mas sabia que, para usar tantos modelos exclusivos e trocar de vestiário daquela maneira, toda vez que a via estava com vestido novo e estreando uns sapatinhos primorosos, era preciso ter mais renda que um funcionário da Unesco, por mais que fosse o braço direito do diretor. Tentei descobrir, perguntando-lhe se ela, além de enganar vez por outra Monsieur Robert Arnault comigo, não o enganava também com algum milionário, graças ao qual podia vestir-se com modelos das melhores lojas e com joias das 1001 noites. Se eu só tivesse você como amante, andaria por aí feito uma mendiga, seu coisinha à toa, respondeu, e não parecia estar brincando. Mas logo depois me deu uma explicação aparentemente impecável, por mais que eu tivesse certeza de que era falsa. Os vestidos e joias que usava não eram comprados, e sim emprestados pelos grandes costureiros da Avenue Montaigne e os joalheiros da Place Vendôme, que, para divulgar suas criações, acediam para mulheres chiques que frequentavam a alta sociedade. De modo que, graças às suas relações sociais, ela podia se vestir e se enfeitar como as elegantes de Paris. Ou será que eu pensava que, com o salário de um diplomata francês, poderia competir em luxo com as grandes damas da Cidade Luz? Algumas semanas depois daquele baile no Ópera, recebi um telefonema da menina má no escritório da Unesco. Robert tem que ir a Varsóvia com o chefe neste fim de semana, anunciou. Você ganhou na loteria, bom menino.
Posso dedicar o sábado e o domingo só para você. Vamos ver que programa vai me preparar? Passei horas imaginando como poderia surpreendê-la e diverti-la. Que lugares curiosos de Paris ela não conhecia, estudando os espetáculos que haveria naquele sábado, e que restaurante, bar ou bistrô poderia chamar sua atenção pela originalidade ou por algum aspecto secreto e exclusivo. Afinal, depois de explorar 1000 possibilidades e rejeitar todas, terminei escolhendo para a manhã do sábado, se fizesse tempo bom, um passeio ao cemitério de Cães de Asnières, situado numa ilha de árvores frondosas no meio do rio, e um jantar no Chez Ala, na rue de Saint-André-des-Arts, na mesma mesa em que certa noite vi Pablo Neruda comendo com 2 colheres, uma em cada mão. Para valorizar ainda mais o lugar aos seus olhos, eu diria à senhora Arnaud que aquele era o restaurante favorito do poeta e inventaria o pedido que ele fazia sempre. A ideia de passar uma noite inteira com ela, de fazer amor com ela, saborear em meus lábios o cintilar do seu sexo de pestanas noturnas. Um verso do poema Material Nupcial, de Neruda, que recitei em seu ouvido na primeira noite que passamos juntos, no meu sótão do hotel do Senat. Sentir que ela dormia nos meus braços e acordar na manhã de domingo com seu corpinho morno aninhado no meu. Tudo isso me deixou em tal estado, nos 3 ou 4 dias que faltavam para o sábado, que a expectativa, a alegria e o medo de que alguma coisa frustrasse o plano não me deixavam me concentrar no trabalho. O revisor das minhas traduções teve que fazer boas correções mais de uma vez. Aquele sábado foi esplendoroso. No meu reluzente Dauphine, comprado um mês antes, levei Madame Arnaud, no meio da manhã, ao cemitério de Cães de Asnières, que ela não conhecia. Ficamos mais de 1 hora passando entre os túmulos. Além de cachorros, havia gatos, coelhinhos e papagaios enterrados, e lendo os epitáfios, sentidos, poéticos, risonhos e absurdos que os donos tinham inventado para se despedir de seus queridos animais. Ela parecia realmente entretida. Sorria com a mão abandonada na minha, seus olhos cor-de-mel escuro acesos pelo sol primaveril e o cabelo agitado por uma brisa que corria com o rio. Usava uma blusa leve, transparente, que deixava ver o começo de seus peitos, um casaco solto que batia asas com seus movimentos e botas cor de tijolo, de salto alto. Ficou um bom tempo contemplando a estátua, ao cão desconhecido, que havia na entrada e, com ar melancólico, lamentou ter uma vida tão complicada, porque, senão, gostaria de adotar um cachorrinho. Tomei nota, mentalmente. Seria meu presente no dia do seu aniversário, se eu conseguisse descobrir qual era. Apertei sua cintura, atraindo-a para mim, e disse que se ela resolvesse esquecer Monsieur Arnaud e se casar comigo, eu prometia deixá-la ter uma vida normal, criando todos os cães que quisesse. Em vez de responder, perguntou, zombateira: "A ideia de passar a noite comigo faz você se sentir o homem mais feliz do mundo? Mira Florence, pergunto só para ouvir uma dessas breguices que você tanto gosta de falar." "Nada poderia me deixar mais feliz", disse eu, apertando meus lábios contra os dela. "Há anos que sonho com isso, guerrilheira." "Quantas vezes vai fazer amor comigo?" continuou, com o mesmo jeitinho debochado. "Todas que puder, menina má. 10, se o corpo aguentar." "Só deixo 2, avisou, mordendo a minha orelha. "Uma na hora de deitar e outra de manhã. Mas nada de levantar cedinho. Para não ter rugas, nunca, preciso no mínimo de 8 horas de sono." Nunca a vi tão brincalhona como nessa manhã, e creio que nunca mais haveria. Não me lembrava dela tão natural, completamente solta, sem posar,
sem inventar um papel, enquanto aspirava com prazer a tepidez da manhã e se deixava invadir pela luz que as copas dos salgueiros chorões peneiravam. Parecia mais novinha do que era, quase uma adolescente, e não uma mulher beirando os 30 anos. Comemos um sanduíche de presunto e pepinos em conserva com um copo de vinho no bistrô da Agnières, à beira do rio, e depois fomos à Cinémathèque da Rue d'Ulm ver o Boulevard do Crime, de Marcel Carné, que eu já tinha visto, mas ela não. Na saída, comentou como pareciam jovens Jean-Louis Barrault e Maria Casares, que não se faziam mais filmes assim, e me confessou que tinha chorado no final. Propus que fôssemos descansar no meu apartamento até a hora do jantar, mas ela não quis. Disse que voltar para casa agora me daria ideias. Em compensação, aproveitando a tarde tão bonita, podíamos caminhar um pouco. Ficamos entrando e saindo das galerias da Rue de Seine e depois nos sentamos para tomar um refrigerante na varanda de um café da Rue de Bussy. Contei a ela que, certa manhã, tinha visto André Breton por ali, comprando peixe fresco. As ruas e os cafés estavam lotados e os parisienses andavam todos com a expressão relaxada e simpática que só fazem nos dias de bom tempo. Essa raridade. Havia muito eu não me sentia tão contente, otimista e esperançoso. Então, o diabo mostrou o rabo e avistei a manchete do Le Monde que o meu vizinho estava lendo. Exército destrói o quartel-general da guerrilha peruana. O subtítulo: Morrem Luiz de la Puente e vários líderes do MIR. Fui correndo comprar o jornal na banca da esquina. A notícia era assinada pelo correspondente na América do Sul, Marcel Nindergang, e havia uma matéria de Claude Julien explicando o que era o MIR peruano e dando informações sobre Luiz de la Puente e a situação política do Peru. Em agosto de 1965, forças especiais do exército peruano cercaram Mesa Pelada, uma montanha a leste da cidade de Quilabamba, no vale cusquenho de La Convención, e tomaram o acampamento Ilarec Chasca, Luzeiro da Alvorada, liquidando muitos guerrilheiros. Luiz de la Puente, Paul Escobar e um punhado de seguidores tinham conseguido fugir, mas depois de uma longa caçada, os soldados os cercaram e mataram. A notícia acrescentava que aviões militares haviam bombardeado Mesa Pelada, usando napalm. Os cadáveres não foram entregues aos familiares nem exibidos à imprensa. Segundo o comunicado oficial, tinham sido enterrados em local desconhecido, para evitar que seus túmulos se tornassem lugares de peregrinação revolucionária. O exército mostrou aos jornalistas as armas, os uniformes e muitos documentos, assim como mapas e equipamentos de rádio que os guerrilheiros tinham em Mesa Pelada. De modo que a coluna Pachacutec, um dos focos rebeldes da Revolução Peruana, estava aniquilada. O exército esperava que a coluna Tupac Amaru, dirigida por Guillermo Lobaton, também cercada, caísse logo. Não sei por que está com essa cara. Você sabia que mais cedo ou mais tarde iria acontecer? Madame Arnaud se surpreendeu. Você mesmo me disse várias vezes que aquilo só podia terminar assim. Eu dizia como esconjuro para não acontecer. Eu, de fato, tinha dito, e tinha pensado e temido, naturalmente. Mas era diferente saber que agora acontecera e que Paul, o bom amigo e companheiro dos meus primeiros tempos em Paris, era agora um cadáver apodrecendo em algum lugar perdido dos Andes orientais. Talvez depois de ter sido executado e certamente torturado, se os soldados o pegaram vivo. Fazendo das tripas coração, propus a chilenita que deixássemos o assunto de lado para a notícia não estragar o presente dos deuses
que era tê-la um fim de semana inteiro para mim. Ela conseguiu fazer isso sem a menor dificuldade. O Peru, na minha opinião, era uma coisa que ela tinha expulsado deliberadamente da memória como uma massa de lembranças ruins, pobreza, racismo, discriminação, derrota, frustrações múltiplas. E fazia tempo, talvez, que decidira cortar para sempre os laços com sua terra natal. Eu, em contrapartida, apesar de todos os esforços para esquecer a infeliz notícia do Le Monde e me concentrar na menina má, não pude. Durante todo o jantar no Xia-lá, o fantasma do meu amigo me tirou o apetite e o humor. Parece que você não está no clima de faire la fête, disse, compassiva, na hora da sobremesa. Quer deixar para outra vez, Ricardito? Protestei, dizendo que não. Beijei suas mãos e jurei que, apesar da horrível notícia, passar uma noite com ela era a coisa mais maravilhosa que me podia acontecer. Mas, quando chegamos ao meu apartamento na rue Joseph Granier, ela tirou da maleta um faceiro baby doll, uma escova de dentes e uma muda de roupa para o dia seguinte. Nós nos deitamos. Eu havia comprado flores para a sala e o quarto e comecei a acariciá-la. Senti, envergonhado e humilhado, que não estava em condições de fazer amor. É isso que os franceses chamam de fiasco, disse rindo. Sabe que é a primeira vez que me acontece com um homem? Quantos você teve? Deixa adivinhar. 10? 20? Ah, sou péssima em matemática, respondeu irritada. E depois se vingou com uma ordem. Em vez disso, me faça gozar com a boca. Eu não tenho por que estar de luto. Mal conheci o seu amigo Paul e, além do mais, lembre-se, por culpa dele, tive que ir para Cuba. E, sem mais palavras, com a mesma naturalidade como que acenderia um cigarro, abriu as pernas e se deitou de costas, com um braço sobre os olhos, naquela imobilidade total de concentração profunda em que costumava emergir, esquecendo-se de mim e do mundo circundante para esperar o prazer. Sempre levava muito tempo para se excitar e gozar, mas nessa noite demorou bem mais que de costume. E 2 ou 3 vezes, com cãibras na língua, tive de parar de beijá-la e chupá-la por alguns instantes. Cada vez que eu fazia isso, sua mão me repreendia, puxando meu cabelo ou beliscando minhas costas. Afinal, senti seus movimentos e ouvi o ronronar suave que parecia subir da sua barriga até a boca, e senti seus membros se encolherem e o longo suspiro satisfeito. Obrigado, Ricardito, murmurou. Quase imediatamente adormeceu. Eu fiquei insone por muito tempo, com uma angústia que me espremia a garganta. Tive um sono difícil, com pesadelos que, no dia seguinte, não lembrava mais.